Vocês podem abrir suas Bíblias aí em Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 1 ao 14, verso 1 em diante. Gálatas capítulo 3, dando continuidade, como os irmãos já sabem, ao mês da Reforma Protestante, em que nos recordamos e até comemoramos, né, este acontecimento, um resgate, né, a fé cristã. Nós vamos ler então, dentre tantos textos que nós podemos utilizar para o pilar de hoje, nós vamos ler Gálatas 3, verso 1 ao 14. Minha versão aqui é Almeida Revista e Atualizada. Então diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concedeste o Espírito, que agora opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aqui é suficiente. Orar nunca é demais, vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajude nesta noite, falando aos nossos corações. Nos dê, Deus, concentração, capacidade do Teu Espírito de receber a Sua palavra e crer nela. Aumenta a nossa fé, Deus, aumenta a nossa fé. Torna o nosso momento de culto, cada momento de culto, também este, Deus, útil para a Tua obra. Deus, que o Senhor nos ajude. Fale conosco, para, em primeiro lugar, a Sua vontade ser feita, o Seu nome ser glorificado. Também, Deus, que através daquilo que recebemos de Ti, a Sua revelação, possamos ser abençoados, Deus. Que eu não saia daqui com uma sensação de dever cumprido, mas com a sensação de que Teu Espírito agiu com poder neste lugar, Deus, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, irmãos, hoje estaremos, como vocês sabem, já anunciado, falando do nosso segundo solo, a nossa terceira semana. A primeira foi uma exposição do contexto geral em que a Reforma Protestante aconteceu. Na segunda semana a gente falou do primeiro sola, foi tratado, sola gratia. E hoje a gente vai estar falando então do sola fide, que significa somente a fé. E essa expressão de somente a fé, explicando um pouco melhor, né, ela vai dizer que todos os homens
só são justificados diante de Deus, só se tornam justos diante de Deus pela fé. Pela fé em Deus, na sua palavra, né? E por que que o homem precisa ser, então, justificado diante de Deus? Porque a Bíblia nos mostra que nós nascemos em pecado. Nós já nascemos escravos do pecado. Nós que outrora, no princípio, fomos feitos perfeitos, né? Por causa da escolha do primeiro casal, todos nós caímos, como nós já sabemos. E a partir dali, toda a humanidade já nasce contra Deus. Já nasce inimiga de Deus, é o que a Bíblia nos diz. Que não há nenhum justo sequer. É por isso que nós precisamos ser justificados. O homem natural, ele odeia Deus. O homem natural, no mínimo, ele despreza Deus. Você, em sua natureza, sem a ação do Espírito Santo, antes que a conversão acontecesse, antes que Deus te regenerasse, você não desejava Deus. Você não se importava com Deus. Você não tinha interesse nenhum por Deus e nem pelas coisas de Deus. E com isso, nós nos fazíamos distantes daquele que é o nosso Criador e sustentador. E com isso, nós éramos, então, injustos. Ser pecador significa ser inimigo de Deus. Ser pecador significa estar distante de Deus. É isso que toda pessoa é. Antes que Deus venha e com a sua obra graciosa o chame. Né? Então é por isso que esse assunto ele é importante. Esse era o nosso estado antes de Deus nos chamar. Justificação, então, pode ser um sinônimo de salvação. O homem é justificado somente pela fé. O homem só é salvo, ele precisa ser salvo, porque ele é incapaz de fazer algo que seja considerado válido, suficiente para ele se reconciliar com Deus. A reconciliação do homem com Deus, ela só pode acontecer através de salvação, de perdão. Por méritos é impossível. É isso que esse solo está dizendo. O homem ele só consegue ter os seus pecados absolvidos se ele for perdoado, se ele for salvo. Se ele tiver que fazer algo, ele não conseguirá absolvição, ele não conseguirá se reconciliar com Deus. E isso é um problema. Aliás, isso é o maior problema que o homem pode enfrentar. A sua alma, a sua existência, o maior problema que o homem tem, dentre tantos problemas que a gente sofre em vida, necessidades, nós temos necessidades nessa vida. Mas nada se compara ao problema que ele arrumou com Deus. Certa vez eu conversava com uma jovem na escola, e eles estavam reunidos, eles discutiam acerca das coisas de Deus, eles pegaram lá João 10, aquele versículo que fala que Jesus Cristo falou para os discípulos que eles não deveriam temer aqueles que são capazes de destruir o seu corpo, mas que eles deveriam temer aquele que é capaz, além de destruir o seu corpo, lançar a sua alma no inferno. Eu perguntei, vocês entendem esse verso? Eles entendemos. Eu falei, quem é capaz de então lançar a sua alma no fogo do inferno? Eles, o diabo. Eu falei, olha, porque você acha que o seu grande inimigo, a princípio, é o diabo, né? Que você é contra o diabo, mas na verdade a Bíblia mostra que nós somos contra Deus. O nosso grande inimigo, antes que sejamos salvos, é o próprio Deus, é Ele que lança almas no fogo do inferno por toda a eternidade. Então isso é um grande problema para o homem. Isso gera temor, porque se não houvesse salvação, ninguém seria aceito por Deus e todos seriam lançados então no fogo do inferno. O homem, ele
Ele precisa então ser justificado, ele precisa sair desse estado de culpado para o estado de inocente. Isso só acontece pela fé. Esse é o nosso segundo assunto, o nosso segundo sola de hoje. Meus irmãos, eu preciso falar com vocês, outro dia eu perguntei isso a algumas pessoas, eu estava observando, e a maioria das pessoas religiosas não conseguem explicar, e eu falei isso no grupo, quando iniciamos a série, a maioria das pessoas religiosas não conseguem explicar quais são as doutrinas básicas da sua fé. Não conseguem entender isso. Isso é a antropologia bíblica, né? Ou seja, o que a Bíblia diz acerca do homem. Diz isso, que o homem está condenado naturalmente. Ele precisa de Deus, ele precisa ser salvo para ser aceito por Deus. Isso é doutrina. A maioria das pessoas não consegue explicar as doutrinas básicas. Quais são as doutrinas básicas da sua fé? Se alguém te perguntar. E isso não é para você se preparar para uma provinha. Isso é para você se preparar para a vida. E é claro, se você entende isso, se você está fundamentado nisso, você também vai saber responder isso se houver necessidade e defender, porque a palavra de Deus também fala que devemos estar prontos para defender. Você consegue responder quais são as doutrinas? O que você crê? Lá na sua igreja, o que vocês creem? Qual que é a profissão de fé de vocês? E eu preciso dizer mais uma coisa também. Se você não sabe, estude e aproveite as quintas-feiras, que a gente estuda bastante. Ali, se eu sair daqui, se eu for ineficiente, se eu fracassar aqui, irmãos, na exposição e ficar dúvidas, quinta-feira é um ótimo momento para você tirar suas dúvidas e ficar fortalecido e fundamentado naquilo que Deus nos deixou, né? Eu falo isso porque eu aprendi muito estudando a palavra de Deus. É claro que o momento de pregação ele é único. A primazia da pregação ela é verdadeira, mas o estudo também é onde a gente aprende muito, né? Isso sempre foi assim, no momento de estudo. Então, se eu fracassar aqui, meus irmãos, né, que o Espírito Santo faça aquilo que eu não fiz e também aproveite os momentos de estudo. Outra coisa que eu preciso dizer, última aqui, antes da gente entrar no contexto aqui. Por favor, creiam nisso que eu vou dizer. As igrejas não são todas iguais. O que é ensinado nas igrejas... E assim, a gente precisa começar a enxergar isso, se é que você já não enxerga, né? Mas se você ainda não enxerga, você precisa entender isso, que as igrejas elas não são todas iguais, elas não ensinam as mesmas coisas. Eu estou falando de igrejas evangélicas, eu não estou falando... a igreja católica, por exemplo, é diferente da nossa, os mormons, né, os adventistas, claro, eles são muito diferentes de nós, mas muito. Mas eu estou falando até mesmo de igrejas evangélicas e igrejas evangélicas batistas, não são todas iguais, não ensinam a mesma coisa. Tem diferença sim. E só existe um caminho. A palavra de Deus. Mas lá fala de Jesus, lá fala de Deus. Mas as heresias, elas não são heresias quando não falam de Deus. Quando não falam de Deus, nem fé cristã é. As heresias são aquelas que mencionam Jesus Cristo, mencionam Deus, mencionam fé, mas não está dentro daquilo que Deus propõe. E meus irmãos, nós vamos falhar aqui, mas é possível falhar e ainda assim estarmos no caminho de Deus, falharmos minimamente. E aí você pode chegar e falar assim, meu irmão, você falou aqui, não é só o pastor, né? Você falou aquilo lá, mas eu acho que aquilo ali não é bíblico não. Ou eu estou interpretando errado, você pode falar, com todo respeito, né? Eu não estou ensinando vocês a se rebelarem contra quem estiver aqui na frente. Você pode, talvez até tirar sua dúvida, porque se você vê que há uma disparidade naquilo que você pensa, interpreta daquilo que foi ensinado, alguém está errado, ou eu, ou quem estiver aqui, ou você, e aí temos que acertar isso, não é mesmo? Então,
não são todas iguais as igrejas. E assim, isso que vai ser ensinado aqui, eu tenho plena convicção, não por mim mesmo, mas pela história da igreja, pela história da teologia, por homens que deram suas vidas. Eu tenho total convicção daquilo que vai ser pregado aqui. E não que eu vou pregar, porque eu vou pregar aqui coisa que outros já pregaram, eu vou só repetir, eu não estou inventando nada, não estou ineditismo aqui, não é o irmão Luiz que está... Vou apenas trazer o que reformadores, patriarcas, pais da igreja, Cristo, o próprio Deus levantou os profetas, é a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho convicção. E o que seria então fé? Justificação pela fé. Então, fé, acho que é melhor a gente falar o que não é fé, né? Não é fé eu acreditar que tudo vai dar certo. Isso se chama confissão positiva. E a gente, às vezes, mesmo sabendo isso, a gente fala, vai dar tudo certo. Mas Deus não disse isso. Eu não sei se vai dar tudo certo. Talvez vai. Imagina as pessoas falando isso para os mártires. Vai dar tudo certo. Imagina as pessoas falando isso para o apóstolo Paulo. Vai dar tudo certo. Para os 11. Para tantas pessoas, tantos irmãos, às vezes, que a gente conhece e passa por necessidades. Fé não é isso, não é pensamento positivo. Eu posso pedir a Deus que dê tudo certo, que tudo vá bem. Mas fé não é isso. Fé, em primeiro lugar, é crença ou confiança em alguém ou em alguma coisa, ou as duas coisas, né? Fé é confiança em alguém, em alguma coisa. Fé, então, é crer em primeiro lugar na existência de Deus. E tem gente que fala assim, eu tenho fé, eu creio em Deus. Em primeiro lugar é isso, mas não é só isso. Acreditar que Deus existe. Que existem pessoas que acreditam que Deus existe, mas a perspectiva cristã fala que isso não é suficiente, é um começo. Também fé, em segundo lugar, é crer no que a Bíblia diz a respeito de Deus. Então não é somente crer que Deus existe, mas o que a Bíblia diz a respeito de Deus, porque a nossa fonte de conhecimento de Deus está na Bíblia, somente nela. Revelação especial de Deus. Temos a revelação geral, né? A lei estampada nos nossos corações, aquele senso que nos mostra que tem algo errado, né? A criação. Mas a revelação especial de Deus somente, a gente vai estudar, né? Só a Escritura. Então, fé é crer naquilo que a Bíblia, a nossa fonte de conhecimento de Deus, fala acerca de Deus. O que Deus é, quem Ele é, o que Ele ordena, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Deus diz, isso é fé. Conhecer isso, a gente precisa então das Escrituras, a gente precisa de leitura individual, a gente precisa de ouvir, congregar, ouvir os cultos, a gente precisa de fazer estudos, né, discutir sobre isso, às vezes em família. Então, fé na perspectiva cristã é confiança na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E esse trecho que nós lemos, ele trabalha ali de forma analítica alguns pontos, então, que eu disse que são centrais da fé cristã, da fé daqueles que se dizem filhos de Deus. A gente vai ver nesse texto aqui um paralelo entre fé versus obras da lei, cumprimento da lei, né? A gente vai ver também nesse texto qual que é o propósito da lei e qual que é o propósito de Cristo ter se feito maldição, morrido em nosso lugar. A gente vai ver também aqui nesse texto que nós lemos assuntos sobre a salvação, como o homem é salvo e como Deus estendeu a salvação aos outros povos além dos judeus, nós aqui, por exemplo, além do povo de Israel. É isso que a gente vê nesses 14 versos aqui. E este, conforme eu disse, é apenas um dos inúmeros textos que vai fazer o tratado mais importante ali do Evangelho sobre a justiça de Deus. Esse é um dos textos. A gente pode pegar Efésios, Romanos, tem inúmeros textos que vai falar sobre isso. Esse é só um. Paulo ele vai falar então como pecadores podem se tornar justos diante de Deus. Ele vai explicar aqui para nós.
E Lutero, ele fala que esse artigo é aquele em que a igreja ou cai ou fica de pé. Então, é tudo ou nada o que a gente vai falar aqui, e se a gente vai crer ou não. Uma igreja que é pautada nisso. Os capítulos 3 de Gálatas, a gente leu só até o 14, mas o capítulo 3 e 4, eles são doutrinais, irmãos. Se vocês lerem ali, a gente vai ver que logo no início, o apóstolo Paulo, ele inicia os seus argumentos, trazendo a memória dos Gálatas, né? Ele lembra os Gálatas, né? Da experiência pessoal que os Gálatas tiveram com ele, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia pregado para eles Cristo crucificado, como nós vimos aqui, como o sacrifício gracioso de Deus para a remissão de pecados, não o cumprimento da lei. Paulo também lembrou eles que os Gálatas haviam crido na mensagem de salvação e como isso havia mudado a vida deles depois que eles creram, porque mudaram eles, porque mudou eles, né? O Evangelho, ao crer na mensagem da boa nova de Cristo, o ser humano, ele então é regenerado, ele é transformado, e aí toda a sua vida, fatalmente, ela vai mudar. Eles haviam recebido o Espírito Santo porque eles creram na deidade de Cristo, que Cristo era Deus, porque eles creram que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles, e somente em Cristo para o perdão dos pecados. Não em si mesmo pelo cumprimento da lei de Deus, os mandamentos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo chamou eles logo aqui de insensatos. Parece rude isso, né? Mas é insensatez, velho. É um retrocesso. Depois disso tudo que eles haviam ouvido, crido e vivido, eles começarem a voltar de novo a confiança deles para o cumprimento da lei. Depois de tudo que o Espírito fizera por eles, eles estavam ali em outro evangelho, como o apóstolo Paulo diz lá no início da carta. Admiram muito que vocês comecem a crer em outro evangelho. É Jesus mais, né? É Jesus mais a lei. Jesus mais a circuncisão. Começaram a crer nisso de novo. Não era somente Jesus mais, somente a fé. E aí no verso 5 a gente leu ali que ele novamente exorta eles. Ele fala, ó, aquele que lhes dá o Espírito, seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam na palavra? Ele pergunta para eles. E a resposta é óbvia, né? Ele estava aqui fazendo menção, meus irmãos, quando ele fala ali de realizarem, operar milagres, né? Ele estava fazendo menção aos ministros daquela igreja ali na Galácia, os presbíteros, os líderes, que operaram milagres ali naquele tempo. O Senhor deu essa graça para eles. Dons para que eles fizessem obras maravilhosas. E aí ele pergunta, foi por intermédio de quem? É lógico, foi pelos dons do Espírito, não pela prática da lei. Eles jamais seriam capazes de fazer aquelas coisas pela prática da lei. Foi pelo Espírito, ao ter fé em Deus, eles receberam isso. O apóstolo Paulo lembra também que eles haviam sofrido de boa vontade todos os percalços daquela época ao professar o Evangelho, perseguições por causa da fé. Então era evidente, meus irmãos, em tudo que eles haviam vivido, que a salvação era pela graça, por meio da fé e não pela lei. Mas os Gálatas, assim como nós às vezes, eles estavam se esquecendo. Os Gálatas, assim como nós às vezes, estavam com o coração dividido, porque a lógica humana é diferente do agir de Deus. E às vezes a gente começa com uma lógica antibíblica. E isso gera em nós uma fé dividida, um ânimo dobre. Porque se a gente pensar pela lógica, o que a nossa lógica vai dizer? Se a lei existe é para ela ser cumprida, não é? E a gente cumpre a lei para quê? Para agradar a Deus. E se a gente agrada a Deus, a gente se reconcilia com Ele. Não é isso que a lógica diz? É lógico.
Então eu preciso cumprir a lei para que eu me reconcilie com ela. Quando eu ver, eu saio da fé e entro no campo da obra da lei. Porque se eu sou salvo só por professar minha fé em Jesus Cristo, então ninguém vai cumprir mais a lei, né? É só eu dizer que eu tenho fé, professar fé, eu creio em Jesus Cristo. Então para que eu vou obedecer os mandamentos de lei? Deixa eu pecar, ué. Não preciso nem conhecer a lei de Deus. A lógica humana, ela faz isso com a gente. Então, meus irmãos, uma pergunta. A ideia de sermos justificados, de não sermos justificados pela lei, ela vai nos levar, então, a uma vida de libertinagem? Não, se eu não sou justificado pela lei, eu vou viver libertinamente? Posso? É isso, então? Vai nos levar a isso? Óbvio que não, né? Não é porque a lei não tem o propósito de livrar o homem do fogo do inferno que ela não serve para nada. Tá certo? A lei ela tem os seus propósitos. E a própria carta vai nos dizer. Então uma pergunta, para que serve a lei então, se ela não serve para nos justificar? Se não é para eu cumprir ela e me tornar justo através disso. Para que serve a lei? O apóstolo Paulo ele fala nessa mesma carta, um pouquinho mais adiante no verso 19, qual que é a razão de ser da lei. Ele diz assim no verso 19, ela nos foi dada, ela nos foi adicionada por causa das transgressões. Ela tem propósitos. Sabe para que a lei nos foi dada, irmãos? Para refrear o nosso mal. Porque o ser humano ele não tem freio, não. A iniquidade, a nossa iniquidade, sem o Espírito Santo, ela é infindável. Ela é proporcional à bondade de Deus. E aqui no verso 19 a gente viu que a lei não nos foi dada para que nos tornemos justos, mas para segurar um pouquinho a maldade que entrou no mundo depois da queda. Você precisa saber que se não houvesse as leis de Deus, e se o Espírito Santo não te refreasse através das leis de Deus, o seu coração obstinado, meu irmão. O meu coração, ele não... A gente pensa em cada coisa às vezes. Estava falando com a Ana Cláudia. Tem dia, meus irmãos, que passa coisa na nossa cabeça quando alguém pisa no nosso calo, que nem o ímpio pensa. Fala a verdade. Mas aí a gente lembra das leis de Deus. E o Espírito Santo, ele fala assim, não faz, você está querendo, a sua essência, seu estômago, ele está pedindo para fazer isso, vou riscar aquele carro ali. E fechou, né? Só que aí Deus fala assim, não é isso que é para você fazer. Espírito batalhando contra a carne o tempo todo. Se não tivesse a lei de Deus, quanta coisa... Gente, se não houvesse os mandamentos de Deus, a humanidade já tinha se destruído já. Se tendo as leis de Deus, as leis dos homens, está do jeito que está, imagina se não tivesse a lei moral, onde a gente chegaria? Então esse é o primeiro motivo pelo qual a lei foi nos dada. Aí você já começa a largar a justificação pela lei e começa a pensar, não, a lei é para refrear o meu mal, o mal do meu próximo, do humano, do ser humano. Senão todo mundo mataria um ao outro. Outra coisa também, a lei, ela revela a santidade de Deus. A lei de Deus, ela é perfeita como Deus é perfeito. Então, a lei de Deus, ela acaba resultando em outro propósito que é sublime. Sabe qual que é o outro propósito de Deus? Com a lei? Nos condenar. A lei de Deus, ela nos condena. Pela perfeição da lei de Deus, a gente não cumpre a lei de Deus. Então, a gente é condenado. A gente cumpre parcialmente. Uma coisa que é mais fácil, uma coisa que me agrada. Mas a gente não cumpre plenamente a lei de Deus. Aí a gente é condenado. Nessa mesma carta, no verso 22, a gente lê que
a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, ela colocou todo mundo debaixo do pecado. Mostrou que nós somos pecadores, e isso é gracioso. Isso é sublime. Por quê? Porque ela nos mostra a nossa incompetência diante de Deus. E isso nos força a buscar um meio, então, de sermos justificados, que não está em nós mesmos. É nesse momento que nós buscamos salvação em quem pode nos livrar da ira vindoura de Deus, o próprio Deus, que pode nos salvar. A lei faz a gente ir para Jesus Cristo. Ela é um tutor, o apóstolo Paulo diz. Ela nos direciona. Quando a gente olha para a lei, a perfeição da lei de Deus, irmãos, ela nos mostra que nós precisamos de socorro, ou então a gente vai ser condenado, todo mundo. A lei, ela é luz para a gente, ela é luz para nós. É pela luz da palavra que nós enxergamos que nós estamos arruinados no pecado. Começa a ler Deuteronômio, Levítico, lê Juízes ali para você ver, Reis, as histórias, o que o homem é capaz de fazer, e você vai começar a sentir uma angústia. Você vai começar a sentir uma angústia quando você lê esses textos e você vê que você se enquadra naquilo ali. Aí quando você fica angustiado, aí começa a ler os evangelhos. Existe uma recomendação de uma pessoa que nunca leu a Bíblia, comece pelos evangelhos. Eu acho que vou começar a recomendar primeiro a lei. Lê a lei primeiro, aí você vai ver que você está arruinado, aí agora lê o evangelho, aí você vai ver que tem salvação para você. É pela luz da palavra que nós percebemos que o nosso caráter é parecido com o dos demônios. Que nós somos tão terríveis, né? E aí quando a gente se rende a essa terrível realidade, é aí então que a graça de Deus nos alcança, meus irmãos. Quando a gente crê nisso, a gente fala, não tem jeito para mim. Eu sou isso aí mesmo. Eu estou condenado. Deus, ele vai, em justiça, fazer o que é certo, me mandar para o fogo do inferno para sempre. É nessa hora que a gente vê o quão miseráveis nós somos ali, que a gente desacredita em nós mesmos. É aí que a gente busca desesperadamente por um Salvador. Por isso que a lei ela é tão graciosa, ela é tão sublime. Somente Cristo, meus irmãos, só os Cristos, né? Ainda vamos falar, nos livrará da ira de Deus que está por vir. E é por isso que nós precisamos ter fé nele, e somente nele, para sermos aceitos por Deus. E é triste dizer, mas a igreja evangélica no Brasil, ela precisa ser evangelizada. Tem crente que está há anos aí dentro de uma igreja, muitos anos, e nunca ouviu as verdades básicas dessa, igual eu falei, quais são a base da sua fé? Nunca ouviu as verdades básicas da fé que ele professa ali. Ele nunca ouviu que ele precisa ter fé no seu estado de ruína, como falamos aqui agora. Talvez ele nunca ouviu sobre o juízo de Deus que está para vir sobre a vida dele, se ele não crê. Nunca ouviu sobre a salvação em Cristo, sobre os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus, irmãos? Quais são? Comunicáveis e incomunicáveis. Tem irmãos que estão há anos na igreja e nunca ouviram isso. Sobre as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Que Deus vai me prosperar. E assim, as pessoas que não ouviram sobre isso, elas são ignorantes, só que a ignorância não torna justos pecadores, irmãos. Existem alguns que viveram anos dentro de uma igreja e eles até ouviram sobre isso, mas eles não aprendem. São teimosos. Eles ouvem uma coisa e repetem outra coisa. Eles insistem na teologia deles, naquilo que eles pensam acerca de Deus, e não naquilo que a Escritura diz acerca de Deus. Quando eles ouvem a palavra de Deus, eles endurecem. Quando eles ouvem sobre o juízo de Deus, eles desprezam, eles mudam de assunto rapidinho. Eles não suportam. Meus irmãos, Deus levantou um pastor
que veio lá do... onde Judas perdeu as botas, né? Lá da divisa, chegando em Brasília. Meus irmãos, Deus levantou, separou um lugar para a gente. É quentinho, mas... Meus irmãos, Deus separou uma diretoria que está trabalhando todo mês. Deus capacitou, irmãos, alguns aqui para o chamado maravilhoso de cuidar das nossas crianças de uma forma adequada para elas. Deus, Ele até irmãs generosas que fazem algumas coisas gostosas por momentos de comunhão, não é? Deus separou mais um presbítero para estar aqui servindo vocês na palavra. É impressionante como que às vezes a gente deveria estar focado em evangelizar os de fora, a gente está preocupado que o irmão perdeu a mensagem de domingo. Infelizmente. É por isso que o apóstolo Paulo exorta aos Gálatas e a todos nós aqui, para refletirmos esse assunto e nós começarmos a confiarmos em Deus, não naquilo que nós fazemos para Deus. O que concluímos, pois? O homem é salvo pelas obras, gente? Não. O homem é salvo pela fé e também pelas obras? Não. O homem é salvo exclusivamente pela fé. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei, não por obras. E aí do verso 6 ao 9, o apóstolo Paulo, ele vai fazer a mesma coisa que os judaizantes faziam. Ele vai usar o Abraão, né, pai dos judeus, como exemplo para explicar isso aqui, né? Porque eles não queriam, eles já estavam divididos. Ele vai usar, e ele pergunta ali, como que Abraão foi salvo? E ele mesmo responde, pela fé. E todos os que creem em Cristo são filhos de Abraão, que é o pai dos crentes, ele fala. Ele vai explicar isso para os judeus. E quando falava a palavra Abraão, eles, opa, o pai é Abraão. Então a sabedoria que Deus deu para o apóstolo Paulo, ele fala, vou usá-lo como exemplo. Não somente ele. No Antigo Testamento, o homem já depositava fé no sacrifício de um animal para expiação de pecados, fazendo alusão ao Cordeiro que Deus enviaria para verdadeiramente perdoar pecados, que era Cristo. Então o povo do Antigo Testamento tem gente salva ali, tá bom, gente? Mas como se Cristo ainda não havia acontecido a primeira vinda de Cristo? Eles foram salvos da mesma forma que nós somos salvos hoje. Todos aqueles antes, todos aqueles do Antigo Testamento foram salvos da mesma forma que nós, depois da vinda de Cristo, no Novo Testamento, somos salvos até hoje. A única diferença, eles creram na fé no Cordeiro de Deus, no sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. A única diferença é que se eles lá, do Antigo Testamento, eles criam num ato futuro, no Messias que estava por vir, prometido, e que redimiria toda a nação de Israel, não dos exércitos inimigos, mas do pecado, das consequências do pecado. Se eles criam num ato futuro que Deus enviaria o seu Cordeiro, seu próprio Filho ali, né, para salvá-los da morte e da separação de Deus, nós do Novo Testamento, depois, né, cremos num ato passado. É a mesma coisa. A justificação pela fé no plano de Deus, ela é uma verdade que sempre esteve presente no Antigo Testamento. Foi Abacuque que disse que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo faz citação a ele.
Lá no capítulo 2, verso 4, o profeta Abacuque diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Pela sua fé viverá. Só que tem uma carta no Novo Testamento que parece uma pedra no sapato, né? Certa vez eu estava explicando a um amigo evangélico a justificação pela fé. Ele falou assim: e a epístola do apóstolo Tiago? E o capítulo 2? Lá parece dizer algo totalmente diferente. Você está dizendo explicitamente que o homem é salvo pelas obras. Parece que diz isso. E isso no Concílio de Trento, né? Tiago 2 ele foi usado como resposta dos católicos aos reformadores, quando os reformadores começaram a falar: não, é somente pela fé. Toda a Bíblia dizia que era somente pela fé. Somente Tiago parecia dizer contrário. Eles queriam pegar a exceção. Não é uma exceção. Mas eles estavam refutando os reformadores, né? Como é que a gente concilia Paulo, toda a Escritura, com o que Tiago diz? Algumas pessoas acreditam que essa tarefa é impossível. Que Tiago está dizendo que o homem é salvo pelas obras e o resto da Escritura está dizendo que é pela fé. Algumas pessoas acham que isso é uma incoerência ali brutal e até mesmo invalidam ali a Escritura como palavra de Deus. Surgiu-se então o debate de qual epístola foi escrito primeiro. Será que Tiago foi escrito primeiro e o apóstolo Paulo então refutou ele? O apóstolo Paulo escreveu primeiro e Tiago que refutou ele? Quem refutou quem? Só que a ortodoxia clássica, meus irmãos, ela vai dizer que não tem compatibilidade na doutrina de Tiago e o resto das Escrituras, e o que o apóstolo Paulo diz. Embora isso pareça acontecer quando a gente analisa superficialmente ali, né, o livro de Tiago. E assim, parte do problema, ele começa pelo fato de que Tiago e Paulo, eles usaram a mesma palavra para justificação. A palavra do grego que está sendo usada pelos dois, tanto Tiago quanto Paulo, é dikaiotai. E a discussão ela vai ficar ainda mais quente, né? Pelo fato de que ambos os apóstolos usaram a mesma pessoa para provar sua teologia. Tiago também usou Abraão. Aí que o negócio fica quente, né? Fica mais tenso. Só que é simples, meus irmãos. O apóstolo Paulo ele cita Abraão explicando o fato de que Abraão foi justificado antes de praticar qualquer coisa, em Gênesis 15. Antes de fazer qualquer coisa, leia Gênesis 15. O apóstolo Paulo vai usar Gênesis 15. Quando Abraão não tinha feito nada ainda, ele apenas creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Tiago também usou Abraão para defender o seu argumento, só que ele usou Gênesis 22, 7 capítulos depois, que é onde Abraão ele entrega Isaac. E aí então ele mostra que a sua fé de Gênesis 15 é verdadeira. É simples. O fato é que o apóstolo Paulo está tratando um assunto e Tiago está tratando outro assunto. Apesar de usarem o mesmo exemplo, apesar de usarem a mesma pessoa, eles estão falando de coisas diferentes. Paulo ele está tratando como uma pessoa pode ser justificada diante de Deus. E Tiago ele está tratando como um homem prova que sua fé justificadora é verdadeira. É isso. Eles não estão respondendo a mesma pergunta. Paulo está perguntando como uma pessoa injusta ela pode entrar na eternidade e estar para sempre na presença de um Deus justo e santo. E ele diz como, né? Justificados pela fé em Jesus Cristo apenas, sem o critério de cumprimento da obra da lei. Já Tiago está perguntando, e a pessoa que professa a fé, mas não tem nenhuma evidência disso? É isso que ele está perguntando. Se eu virar para vocês, irmãos, eu falar assim, eu sou capaz de voar. Eu consigo voar. Vocês vão acreditar? Que eu sou capaz de voar? Estou dizendo aqui agora, eu sou capaz de voar. Vocês acreditam? Vocês vão acreditar só se eu sair voando, né? Aí vocês vão acreditar. Eu tenho que mostrar para vocês, né?
Se eu disser que eu tenho uma fé salvadora em Jesus Cristo, que eu creio em Jesus Cristo, eu tenho que mostrar minha fé. É isso que o apóstolo Tiago está falando, meus irmãos. Ele não está indo contra, ele não está se rebelando contra o apóstolo Paulo, contra a palavra de Deus. Se eu falar que eu tenho fé em Jesus Cristo, alguém consegue ver meu coração aqui? Alguém pode ler? É claro que não, né? A única maneira de vocês avaliarem a veracidade da minha declaração é fazendo o que Jesus falou, observando se eu manifesto em minha vida isso, observando os meus frutos. É importante a gente discutir isso e resolver isso aqui. Não começar a olhar para Tiago, se você tinha uma pulga atrás da orelha com Tiago, espero que Deus tenha feito a obra aí no seu coração, meu irmão. O próprio Lutero, que colocou a canonicidade de Tiago à prova, depois ele vai falar, fides viva, fé viva. E você sabe que uma fé está viva pelos frutos. Pessoa obediente a Deus, pessoa que demonstra que ele teme a Deus. Tem certas coisas que ele nem fala por temor a Deus, não faz. Como é que você vê os frutos? Transformação de caráter. Meu irmão, depois que Jesus regenera um ser humano pecador, morto, ele nunca mais é o mesmo. O caráter é transformado, mudança de valores, interesse pelas coisas de Deus e amor por Deus. Fruto. E lá no verso 10 a gente lê assim, então, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aqui fica evidente que ninguém será justificado pela lei. De novo. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir todos os mandamentos de Deus em toda a sua vida. E aqui está falando, maldito aquele que acha que pode, porque você vai ter que cumprir toda a lei. Se você acha que você vai ser salvo assim, e ninguém consegue. Ah, mas se eu conseguir a partir de agora, ainda assim você é devedor daqui para trás. Você não é confiável, pode ser que um dia você caia novamente. Seu coração já mostrou que ele não é santo pleno o suficiente. E por que eu não consigo cumprir a lei de Deus toda? E ainda bem que então eu não sou salvo pelo cumprimento da lei. Porque a lei de Deus é muito grande, tem muitas leis. É por causa da quantidade de mandamentos? Não, meus irmãos, a gente não consegue cumprir plenamente a lei de Deus por causa da pureza da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Nós somos corrompidos, né? Eu lembro do nosso amigo, né, o pastor Al, falando, quando o pecado entrou, ele desconfigurou tudo que falava, né? A gente não consegue mais, a gente não tem capacidade, os nossos corações, eles estão inclinados para o mal. Nós já nascemos pecadores, é por isso que a gente não cumpre a lei plenamente. E isso parece ser rigoroso demais, né? Poxa, se for pelo cumprimento da lei, se eu quiser, eu tenho que cumprir toda a lei, a minha vida toda, sem violar nenhum pecadinho ali, desde o mais abominável até o pecado mais bobo. Eu vou ter que cumprir toda a lei, não cometer nenhum pecado praticado, nenhum pecado do coração? Não seria pedir demais? A pessoa ela tem uma vida exemplar, ela é piedosa, ela é famosa no meio que ela vive, por ser uma pessoa caridosa. Um monte de gente reconhece ela até mesmo na internet, porque tem um caráter louvável. Não seria um exagero pedir para cumprir toda a lei, para então valer a justificação pela lei? Meus irmãos, uma ilustração rápida e simples. Imagine que você estivesse de frente para um precipício. Encolhidinho aqui. Atrás de você tem um paredão, 1000 metros. Você não tem para onde ir. Você precisa ser içado para sair dessa. E tem um elevador daqueles antigos. Esse elevador, ele vai te suspender, aí você sobe nele. Esse elevador, ele está sendo suspenso por correntes, com elos grandes, elos pequenos, elos mais espessos,
elos menos espessos. Só que se qualquer umzinho desse elo arrebentar, você está no abismo. Por isso que é necessário cumprir toda a lei. Se você acha que pode ser justificado pela lei. Não é rigoroso não, está certo. Essa deve ser a consciência daqueles que pensam que conseguirão ser aceitos por Deus pelo cumprimento incompleto da lei. Ele tem que saber disso, que não vai ser. O próprio apóstolo Tiago, para ver como é que ele estava em consonância com o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta ali, no mesmo capítulo 2, ele fala assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ele está juntinho com o apóstolo Paulo em toda a escritura. É o mesmo Espírito que estava inspirando ele, o apóstolo Paulo. É isso, meus irmãos. Se o homem pensa que pode ser aceito por Deus pelo cumprimento da lei, é necessário exigir perfeição deste homem. É necessário exigir deste homem que ele nunca tenha violado nenhuma leizinha sequer. Você sabe por quê? Porque Deus é perfeito em santidade, em justiça. Deus é impecável, meus irmãos. E Ele jamais se uniria a nós se nós não fôssemos perfeitos em justiça, em caráter, em amor, em santidade, como Ele é. A lei expressa o caráter de Deus. É por isso que a lei é tão impossível aos homens cumpri-la, porque nós somos caídos. Mas Deus, Ele interveio. Deus, Ele enviou Cristo, seu Filho. E aí nos 2 últimos versos, a gente lê que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Foi Cristo. É por causa de Cristo. Cristo, Ele cumpriu toda a lei, todos os dias da vida dele aqui, na terra que Ele viveu como um homem-Deus, que Ele é. Deus cumpriu toda a lei. Foi Ele mesmo que disse: eu não vim para abrogar a lei, não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E assim Ele o fez. Sabem por quê, meus irmãos? Cristo foi o único homem a cumprir toda a lei sem violá-la, nem um momento sequer. Porque a lei saiu dele. Ele cumpriu toda a lei porque a lei foi baseada em sua própria santidade, em seu próprio ser. Ele é o Verbo, Ele é toda a palavra. O poder de Deus de criar pela palavra vem dele. E por fim, Cristo, Ele se entregou até a morte em nosso lugar para que então fôssemos aceitos. Eu ouvi isso de todo mundo que tem filho. E eu ficava assim, quando chegar a minha vez, eu vou pronunciar isso provavelmente de coração. Quando a gente tem filhos e o filho adoece, a primeira coisa que vem na cabeça, o que é? Queria que fosse eu. Se eu pudesse passar para mim. Quem tem filho já pensou isso. Primeira vez que eu tive que levar o Mike para o hospital, eu falava: meu Deus, se a dor pudesse vir para mim, filho. Eu falava com ele, né? E aqueles que ainda não têm, vocês vão sentir isso genuinamente, esse desejo. Se pudesse passar para mim. Pois bem, Cristo fez isso por nós. Nós estávamos prestes a receber o juízo, a ira santa de Deus. Cristo, tendo esse poder de levar para Ele, para que não sofrêssemos, por causa da justiça que havia nele, Ele fez por você, se você crer.
Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Creio em Jesus Cristo, meus irmãos. Tenham fé na palavra de Deus. Nós precisamos cumprir as leis de Deus, como nós vimos aqui, com o propósito de refrear o nosso mal, de agradar a Deus, sim, mas não é assim que somos aceitos. É pela fé neste sacrifício aqui. É pela fé neste homem, que é Deus. Tenha isso enraizado. É isso que mantém a igreja de pé ou ela cai. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez.